principais temas da cidade, do estado, país e mundo fazem parte da pauta. Cidadania, prestação de serviços, oportunidades, eventos, shows, esporte, política e assuntos ligados à área médico-odontológica e aos pets, entrevistas especiais e principalmente o que acontece em Guarulhos. Começa agora, Cidade em Debate com Cássia Franco. Olá, está no ar mais uma edição de Cidade em Debate, graças a Deus essa riquíssima oportunidade de estarmos juntos. A partir de agora, nós vamos estar falando mais sobre uma questão extremamente importante, principalmente aqui na nossa cidade. São muitos os assuntos e entre estes, alguns acabam ficando um pouco esquecidos, somente lembrados em datas comemorativas. Diferente vai ser aqui. Por quê? Nós precisamos valorizar os povos indígenas. Dia 9 de agosto, o qual nós estamos antecipando, é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Essa data ela foi criada pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, para reconhecer e homenagear as tradições, culturas e os direitos dos povos indígenas em todo o mundo, além de promover a conscientização sobre a inclusão desses povos na sociedade. Que dirá a cidade de Guarulhos, onde essa cidade todos nós sabemos. Aqui, indígenas viviam e cuidavam desta terra. Tanto que o nome Guarulhos provém justamente desse povo maravilhoso, dessas pessoas que aqui estavam antes mesmo de nós chegarmos aqui. Foi criado em 1995 esse Dia Internacional dos Povos Indígenas, buscando garantir a autodeterminação e os direitos humanos a diversas etnias indígenas de todo o planeta. A criação dessa data tão comemorativa pela Organização das Nações Unidas, ONU, pretende garantir essas condições, ou seja, de existência minimamente dignas aos povos indígenas de todo o planeta, principalmente no que se refere aos seus direitos à autodeterminação de suas condições de vida, cultura, bem como a garantia aos direitos humanos. Hoje eu estou muito feliz, gente, mas feliz demais. A doutora Paula Moutinho, que já esteve aqui conosco, ela que vem fazendo um trabalho acentuado em questão da valorização das mulheres aqui da nossa cidade, principalmente para garantir os direitos, e ela que, além de ser advogada, é vice-presidenta do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, ela nos trouxe duas convidadas muito especiais. Nós estamos aqui com elas, a Dayana Poianawa, acertei? Poianawa Puri. Ela é agente de saúde do município de Guarulhos, ela é professora de cursinho popular, ela vai contar um pouco dessa história, e se não der tempo da gente falar tudo isso hoje, na semana que vem elas vão estar aqui para a gente voltar a falar sobre isso. E a nossa convidada também, trazida pela doutora Paula Moutinho, é a Rosa Pancararu. Acertei? Sim. Fundadora da aldeia e liderança do contexto, fundadora da aldeia Filhos desta Terra e liderança dos Pancararu em Guarulhos, certo? Elas estão aqui conosco ao vivo e a gente vai contar um pouco dessa história, deste trabalho, porque dia 9 de agosto vai ter a realização de um evento muito importante aqui na nossa cidade e nós queremos cada vez mais valorizar a presença das mulheres, principalmente as mulheres indígenas que estão aqui na nossa cidade. E eu até já conversei com elas antes da gente iniciar essa nossa edição, que eu quero estar lá junto com elas para a gente mostrar um pouco mais de toda essa cultura e essa vivência que nós temos aqui na nossa cidade. Vamos de Rede X Supermercados, é mais barato, todo mundo sabe economia, com qualidade certa, nas redes sociais você encontra cada vez mais novidades. Eu estive lá no X do Cocaia, que loja linda, maravilhosa. E como você sabe, a Rede X Supermercados iniciou essa história de trajetória de sucesso em 1993. Atualmente são 17 lojas onde você encontra economia, qualidade, você encontra uma infinidade de mais de 35 mil itens e uma equipe maravilhosa cuidando de tudo para que você tenha um hortifruti fresquinho, para que você tenha também todo o açougue, enfim, toda essa infinidade de alimentação e também de itens que você vai colocar aí na sua mesa e na sua casa com economia e qualidade certa. Rede X Supermercados é mais barato.
e todo mundo sabe. Aqui eu estou com elas e nós vamos falar um pouco mais dessa história maravilhosa, né, dos povos indígenas, das etnias que nós temos aqui na cidade. E a doutora Paula Moutinho, ela fez esse presente pra gente, de trazer as duas convidadas especiais que estão aqui conosco. Tudo bem, doutora Paula? Seja bem-vinda. Que alegria estar aqui, A Cássia. minha. Sempre muito bom. E estamos, né? Eu gostaria de, primeiramente, fazer Fica à a minha vontade. autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura dos ombros. Uso uma blusa azul, um cachecol azul e uma calça azul, sapatos bege. Uso óculos, estou de batom. E eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de dividir com você, que é uma grande parceira do Conselho Municipal de Política para as Mulheres, de dividir essa data que é de resistência, mas que também é uma data a ser celebrada. Hoje nós estamos aqui, eu vou falar bem pouquinho, que é raro, né? Não, fica à vontade. Se não der Porque tempo, hoje- a gente continua na Hoje próxima nós edição. estamos aqui porque nós fomos presenteadas enquanto conselho, o conselho que defende os direitos, né, das mulheres e meninas guarulhenses, teve a oportunidade de celebrar juntamente com as lideranças femininas indígenas aqui da cidade, o dia 9 de agosto. Nós estamos aqui por entender e reconhecer que as mulheres indígenas são parte integrantes e importantes das mulheres guarulhenses, né? E elas não podem ser colocadas de lado. Quando nós falamos em assegurar direitos, em trazer visibilidade às mulheres, nós também temos que dar visibilidade às mulheres indígenas, as mulheres originárias que sempre trouxeram, né, com seus saberes, com os seus conhecimentos, toda a potência. E é importante dizer que nós sempre temos a ideia, né, de que as aldeias, as comunidades indígenas, elas têm, né, a predominância do homem, o poder do homem. Mas conversando com essas duas potências, nós tivemos a oportunidade de entender, e elas vão aqui hoje falar tudo isso, o papel, né, matriarcal da liderança feminina na aldeia, né? E essa liderança que se estende para toda a comunidade, para toda a coletividade. Essas mulheres indígenas fazem diferença no dia a dia da comunidade, da aldeia, mas elas trazem com seus conhecimentos ancestrais também a possibilidade de enriquecimento a nós, mulheres guarulhenses, né? Então, nós estamos aqui hoje para dar voz, para dar lugar ao pertencimento e ao poder que essas mulheres já exercem, né? Que nesse dia de resistência, e aqui eu vou falar bem pouquinho, já vou terminar minha fala dizendo que no dia 9 de agosto, das 10 ao meio-dia, nós estaremos na FIG Unimesp para celebrar e ouvir. Vai ser um dia de escuta, um dia de celebração do poder, da potência, da força e dos saberes ancestrais das lideranças femininas indígenas. Então, convidamos todos vocês que estão aqui, reserve essa data. Vai ser um momento memorável, porque é a primeira vez que essas rodas de saberes que acontecem regularmente dentro da aldeia vai sair desse lugar e vai ocupar a nossa cidade. Que esse seja o primeiro de muitas outras ocupações e que Guarulhos conheça a força da mulher indígena. E o Conselho da Mulher está aqui para dizer que nós estamos muito honradas de fazer parte, né, desse momento histórico da cidade. Olha só, nós vamos estar conversando com elas que vão contar um pouco, né, de toda essa ancestralidade que vem, a vivência ali. Se não der tempo hoje, a gente vai continuar numa próxima edição. Mas antes disso, você deve estar se perguntando, a Cássia Franco, ao estar convidando a doutora Paula Moutinho, ela falou vice-presidenta. E é vice-presidenta mesmo, né, doutora Paula? É até bom a gente pontuar isso. Exatamente. Durante muito tempo, as mulheres, o uso do infinitivo, embora gramaticalmente seja a forma culta, né, a forma letrada,
Muitas das vezes isso foi colocado para o apagamento das mulheres, porque as mulheres não ocupavam lugares de poder. E nós insistimos no uso do A para dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser, porque ela tem poder e ela tem capacidade de ocupar todos os espaços. Então, nós do Conselho Municipal de Política para Mulheres fazemos questão que a nossa presidenta, Simone Lima, e que a vice-presidenta seja chamada pelo A, porque nós estamos ocupando esses lugares que é nosso e que devem ser ocupados por todas as mulheres. Gostei. É bem assim mesmo. Olha, eu vou falar que a presença dos homens realmente é extremamente importante, é muito bom quando estão presentes, mas nós temos que valorizar a presença das mulheres, que também são capazes, que também são inteligentes e que elas podem estar sim, aonde elas quiserem, aonde nós quisermos estar. Por isso que hoje eu estou aqui com elas e olha, a gente vai buscando a história de Guarulhos, né? E aí nós nos deparamos com algumas palavras, até mesmo com alguns adjetivos, né, que eram colocados. Se você colocar aí, olha, quais são os marcos históricos de Guarulhos, né? Então aí vem aí a Biblioteca Pública Municipal, aí vem a história dizendo que aqui, né, o termo Tupi-Guaru quer dizer barrigudo, e que aqui tinham indígenas, os Guarus, e por isso que a cidade se chama Guarulhos, e a gente vai estar falando um pouco disso, antecipando até o aniversário da cidade, né, contando um pouco mais dessa história através do olhar das aldeias, dos povos, né, e até das etnias que nós temos aqui na nossa cidade. E eu quero conversar agora com a Dayana Poianaua. Puri. Acertei. Ela que é agente de saúde do município de Guarulhos, é professora de cursinho popular. Seja bem-vinda e quero que você venha mais vezes, e eu já até quero também estar conhecendo mais sobre a sua etnia, sobre os povos, enfim. Vamos falar um pouco desse empoderamento, até mesmo desse olhar, ainda mais você, que é professora de cursinho, como que funciona, como que é estar ali dentro da aldeia com esses povos aqui na nossa cidade? Traz um pouco dessa vivência pra gente. Chutei o pé, chutei tochá, chutei miripom. Na minha língua se diz bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que horário vocês vão ver. Gostei. Chutei o pé, bom dia. Chutei tochá, boa tarde. Chutei miripom, boa noite. Então, como é o seu horário que vocês vão ver essa Na verdade, o dia todo, porque fica disponível na página, né? Então, ali, muitas das vezes nós reprisamos também. Então, fica até bastante oportuno, né? Essas 3 saudações, para que a gente também possa se habituar a estar falando, porque essa é a nossa terra. É a nossa Guarulhos, né? Sim. E dentro da minha língua, do macro-G, do tronco macro-G, a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. Eu saúdo vocês todos. A gente fala Tissatepricá, que é somos todos irmãos, estamos todos vivendo um só. Tissatepricá, somos todos irmãos. Meu nome é Dayana, meu nome é Rayon, meu nome de branco, Rayon, é Dayana. Hoje eu moro na aldeia Filhos dessa Terra. Dentro dessa aldeia Filhos dessa Terra a gente tem um cursinho popular. Esse cursinho popular tem a força da Uniafro Brasil. Essa Uniafro, ela traz para nós também a articulação indígena, ela leva a força da população negra e agora ela se juntou com a força da população indígena e a gente dá aula de tudo que você pode imaginar, português, matemática, história, mas a gente também traz aula de conhecimento tradicional. Nosso trabalho é totalmente paulo freiriano, que eu falo, né? Porque nós não utilizamos sala de aula, estudamos ao ar livre, nós mal usamos lousa, quem usa mais é o professor de física, porque é difícil, né? Mas nós usamos a própria natureza como fonte de saber. Então, quando eu dou aula de biologia, eu levo eles na mata para saber o que é a biologia. Quando eu vou falar de geografia, de espaço, eu levo eles para ver a terra. Tudo nosso, indígena, é feito pela oralidade. Ninguém nos ensinou a escrever, ninguém nos ensinou porque não precisa. Tudo nosso é passado pelos nossos mais velhos, os nossos mais sábios. E eles nos trazem como forma falada. Então, a gente aprende vendo, a gente aprende zelando, a gente aprende fazendo.
Uma coisa que eu falo muito para os nossos jovens é que a gente não preserva a natureza. Indígena não preserva, ele se relaciona. Quem preserva é o rayon, é o branco. A gente se relaciona, porque eu sei quando aquela árvore ela vai dar o fruto. Eu não sacudo a árvore para cair o fruto, porque eu estou fazendo uma violência contra ela. Então eu não violento, eu não faço violência contra a terra. Eu me relaciono com ela, eu tenho relações com ela. Então essa forma de nos relacionarmos com a terra é uma forma que a gente leva para dentro do nosso cursinho como aprendizado. Então lá não vai ter uma prova para falar que ele aprendeu. Quem vai falar que ele aprendeu é ele. Ele que vai me trazer o conhecimento do aprendizado que a própria terra ensinou. A gente é mediador. Lá nós não temos professores, nós temos mediadores. Então o cursinho ele vem para nós de uma forma que desconstrói o ensino educacional hoje dentro dos nossos municípios. Que o ensino educacional hoje é de cima para baixo. É o professor, é o diretor que coordena, é o professor que manda, é o aluno que obedece. Nós não fazemos isso. Nós nos relacionamos com todos. Quem nos ensina é a terra. Quem nos ensina é o tempo. Quem nos ensina, tudo que a gente precisa, está ali. Então, ninguém sabe mais que ninguém. Nós não temos professores, nós temos mediadores. Então, essa é a estrutura do nosso cursinho. Então, hoje a gente fala de etnoportuguês, por exemplo. Eu não vou falar, por exemplo, de José de Alencar. José de Alencar foi um homem que acabou com o povo indígena. Então, eu vou falar de quê? Eu vou falar dos meus escritores indígenas. Eu vou falar de Krenak, eu vou falar de Munduruku, eu vou falar de todos os indígenas que escreveram suas obras, seus livros. É essa literatura que a gente traz para dentro das nossas aulas de português, da nossa redação. A gente faz muito sarau, a gente fala sobre histórias, sobre livros. A gente pode sim trazer um filme, mas a gente traz dentro da nossa visão. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, a minha avó foi pega pela boca do cachorro ou pelo laço. Sua avó foi estrupada. A realidade é essa. Sua avó foi roubada da aldeia com 10 anos, com 12 anos, assim como foi a minha bisa. Ela não foi pega na boca do cachorro. Isso não é romântico. José de Alencar fazia um romantismo muito grande quando ele fala de mulheres indígenas. E não é isso. Não, foi literalmente na boca do cachorro. Soltaram o cachorro, entraram na aldeia e pegaram uma criança e trouxeram para a cidade e vítima de estupro. Então, a gente quebra muitos paradoxos da educação. Eu acho que é bem assim mesmo, sabe? O que você está dizendo precisa ser colocado de uma forma bem aberta mesmo. Chega de romantizar o que era violência, romantizar o que era falta de respeito, o que era desvalorização, porque nós vemos assim histórias, até minha filha lê, ela gosta de ler muito, tem biblioteca em casa, e ela fala, mamãe, olha, absurdo, sabe o que está escrito no livro de tal escritor? Olha, conta uma história que dá vontade de você parar de ler, porque é assim, é muita, ai, como é que eu vou colocar essa palavra, gente? Ai, vou falar o que é mesmo, mas é uma pornografia, Sim. É algo muito horrível. E são livros que são colocados aí, até mesmo que é para os estudantes estarem lendo. Eu falo, mas como que pode? Porque eu não leio. Na minha época tinha alguns livros que eram indicados para gente, para ler. Olha, na boa, eu ia lá no prefácio, eu pulava algumas páginas, estou falando real mesmo, porque eu não conseguia ler. Porque assim, era romantizar algo que na minha concepção está incorreto. Sim. A forma de tratamento, a forma até mesmo de se colocar algumas situações, tem livros aí famosíssimos, mas contam histórias que você fala assim, poxa, acho que não é para a idade de tal, Sim. De tal curso, né, de tal ano de escolaridade. E o que você retrata é algo que nós temos que começar, já vai fazer há muito tempo, mas colocar realmente, de fato, na mesa, para que a gente possa falar assim, olha, isso é errado. Sim. Isso não deve acontecer mais. Por isso que eu quero que você continue aqui, porque se não vai ter a gente falar tudo, a gente vai continuar numa próxima edição falando mais sobre isso, para valorizar ainda mais o dia 9 de agosto, mês que eu amo demais, que é o mês que eu faço aniversário, minha filha também, no mesmo dia que eu,
Meu pai também fazendo aniversário, esse maravilhoso, minha mãe já fez agora, né, semana passada. Eu quero falar com a Rosa Pancararu. Ela é fundadora da aldeia Filhos desta Terra e liderança dos Pancararu em Guarulhos. Seja bem-vinda. Prazer é meu estar aqui. Eu sou da aldeia Filhos dessa Terra, uma fundadora aqui. Tá. Mas a minha aldeia mãe mesmo fica na Brejo dos Padres. Onde é? Tacaratu, Pernambuco. É longe. Eu vim de lá para Guarulhos em 1987, já tem 38 anos que eu moro em Guarulhos. E assim, uma coincidência ou não, eu saí da minha aldeia e vim cair logo em Guarulhos, que os indígenas, né? Mas você já sabia que a terra Não aqui... sabia. Ah, não então sabia. conta essa parte. Eu não gente. sabia, assim, era uma coisa que eu cheguei aqui, quando a minha mãe veio de lá, com 5 filhos, a minha mãe saiu de lá, devido a problemas que teve com meu pai, né? Então ela veio com nós 5, e assim, a gente veio totalmente como se tivesse assim, um cego no tiroteio. A minha mãe não sabia de nada, a minha mãe não tinha leitura. Então assim, a minha mãe passou a vida toda lá na aldeia, e de repente se viu do jeito de vir para cá, para onde os brancos estavam. Então, que assim, coragem. Foi muito difícil, sabe? Foi dias difíceis. Nós moramos aqui há 38 anos, foi dias de humilhação, dias de bullying, de tanta coisa que a gente passou aqui junto com os brancos, assim, o jeito da gente. A minha mãe até hoje, ela não esquece o jeito que a gente morava na aldeia, entendeu? Assim, alimentos. A gente continua, a minha mãe ensina do mesmo jeito. Então, assim, o jeito da gente falar era questão de... Era engraçado, o jeito da gente pedir alimentos, o jeito que a gente falava dos alimentos era engraçado. Então, assim, foi muito difícil. Eu me sentia assim como se fosse... hoje eu sei dizer a palavra correta, na época eu não sabia. Como se eu fosse palhaça, assim, para aquele povo. Porque, assim, a gente estava assim como se a gente fosse um ET. No meio, assim, daquela população, sabe? Quando a minha mãe mandava eu ir num bar comprar alguma coisa, que eu chegava lá, que eu falava assim, as palavras que a gente veio de lá. Eu vim com 12 anos. Então, assim, aquilo ali era engraçado. Na escola, sofri muito bullying, né? Por causa disso, o jeito de falar, o jeito de se comportar. Porque eu nasci na aldeia, eu morei na aldeia até 12 anos. Então, assim, eu não conhecia mundo. Nós não conhecia carro. Nós entramos num carro quando a gente veio pra cá. Mas a gente não conhecia. Olha só as histórias, né? Nós não conhecíamos assim o que era um carro, porque lá, quando a minha avó ia vender as coisas em Barreiras, que era a feira que ia vender, aí ia naqueles carros, mas aqueles caminhãozão, pau de arara. Então ia nos pau de arara, então assim, a gente não tinha noção. Então foi muito difícil, assim, complicado. E assim, quando chegou o tempo que a gente fez a nossa retomada da nossa aldeia Filhos dessa Terra, foi assim muito alegre para mim, foi uma alegria muito grande, porque eu falei assim, eu vou estar aqui, eu tenho 2 filhos, então não quero ir para a aldeia e deixar meus filhos na cidade, a Deus dará. Falei assim, vou estar perto dos meus filhos e vivendo ali a minha cultura, né, aqui mesmo na cidade. Então foi assim uma coisa muito me alegrou quando a gente fez aquele projeto, que o projeto da gente, coisa linda, o projeto daquela aldeia. Era um projeto que era um sol, uma roda, naquela roda ia ficar casa de reza, ia ficar UBS, ia ficar escola, e ia sair o sol assim, as etnias ia sair como o sol. Pancararu, Tupi, Vassu, ia sair assim como o sol. E até as pessoas, quando fosse alguém para ver a aldeia, o que seria a aldeia, os brancos, ia ter uma pessoa que ia levar. O Pancararu tem essa forma de viver, a cultura deles é dessa maneira, já os Caimbé já tem essa maneira, e assim, coisa linda. Olha isso. Então, assim... Vocês perceberam? Quando nós falamos de etnias, os povos indígenas, cada um desses povos tem os seus costumes. Cada um desses povos tem o seu linguajar. Então, como nós queremos valorizar ainda mais a nossa cidade, o importante é nós contarmos essa história desde o início. Principalmente porque o Brasil, como um todo, nós tínhamos o quê? Indígenas aqui nessa terra. Então, estas pessoas é que cuidavam desta terra, que é tão próspera na questão de produtividade, sem
Bom, vamos ter que fazer um comparativo. Em muitas regiões de todo o mundo, não há tantos alimentos diferenciados como nós temos aqui no Brasil. Uma terra tão fértil que nós temos aqui no Brasil. Será que isso é por acaso? É porque lá atrás, esses povos indígenas cuidavam tão bem dessa terra que ela se tornou uma terra tão produtiva. Nós vamos a um pequeno intervalo. Na volta, vamos falar desse evento que vai acontecer dia 9 de agosto e você pode estar participando. Porque a Câmara Municipal de Guarulhos já vai começar com as sessões novamente. O recesso já está chegando ao fim e é muito bom que você já esteja a par do que já aconteceu e assim você engatilhe sabendo um pouco mais do que acontece no Legislativo da nossa cidade. Lucas mostra, vai lá. Como preparar uma cidade para o futuro? A Câmara Municipal de Guarulhos responde, com muito mais diálogo, trabalho, inovação e ainda mais proximidade com você. Sua participação é essencial para que a Câmara continue melhorando a vida de todos os guarulhenses. Acesse guarulhos.sp.leg.br e faça parte dessa transformação. Câmara Municipal de Guarulhos, evoluindo junto com a cidade. E agora vamos falar um pouco mais do dia 9 de agosto, esse evento que vai acontecer. Tem até a página também, né, do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres que você pode estar acompanhando. Ali são muitas ações que são realizadas, né, doutora Paula? Exatamente, né? Nos siga, CMPM Guarulhos no Instagram. E lá você pode acompanhar os trabalhos, né, o que o Conselho Municipal tem feito, acompanhar nossos eventos. Nós temos também várias colunas semanais, onde nós damos indicação de livros, de filmes, datas, mulheres históricas. Então, venha fazer parte também desse movimento de valorização das mulheres e meninas guarulhenses. No dia 9 de agosto, nós teremos a presença, né, dos povos indígenas aqui da nossa cidade. Como que vai ser essa dinâmica lá? A entrada precisa, a pessoa tá fazendo um cadastro antes, ela chega lá na hora, como é que vai ser tudo isso? Nós estamos, vai ser uma roda de saberes e eu gostaria muito, nesse momento, de passar a palavra para a Dai, para que ela explicasse. Maravilha. As mulheres e meninas guarulhenses estão convidadas para conhecer a força, a potência, o pertencimento dessas mulheres. É um dia emblemático e nós estaremos lá na escuta, ouvindo o que essas mulheres potentes, poderosas têm a nos dizer. E aí eu vou quebrar o protocolo e passar a palavra para Dai explicar para a gente o que é tão importante. Bem, dia 9 de agosto, não só o dia 9, mas o agosto inteiro, ele é considerado o agosto indígena. É o mês que a gente põe mais força política nos nossos trabalhos. Força política de pertencimento, de reconhecimento de políticas públicas, mostrar para o município que a gente está aqui. Então, dia 9 é um dia para nós extremamente importante. Eu cheguei a conversar com a doutora Paula e ela falou assim, Dai, a gente tem que pôr mesmo, porque a gente já faz esse trabalho. Esse trabalho é feito pelo movimento indígena de mulheres dentro do nosso município e a gente faz dentro da aldeia. Então, a gente acolhe dentro da aldeia mais ou menos 100 mulheres por mês. Então, a gente está falando de mulheres que vêm em busca de tratamento espiritual, tratamento físico. Por quê? Porque a gente trabalha com medicina da terra. Então, a gente não faz só palestra, a gente trata, a gente acolhe. E esse trabalho que a gente faz dentro da aldeia, ele precisava sair para fora. O município precisava reconhecer e ver o movimento indígena de mulheres guarulhenses, a força e a potência desse movimento. Então, quando eu conversei com a doutora Paula, ela falou assim, Dai, vamos fazer essa roda de saberes, para a gente colocar o município enxergar. Porque nós temos e está aí. Então, esse dia 9 vai ser um dia para nós muito importante, que é um dia que o município vai reconhecer e ver quem são as lideranças indígenas de mulheres que trabalham dentro desse movimento indígena, que não é só para a mulher indígena, é para a mulher guarulhense, meninas, mulheres guarulhenses. Então, quando a gente faz o acolhimento, a gente está tratando essas mulheres. Então, para nós, é a nossa troca do saber, porque a gente não dá saber, a gente troca com você.
porque você tem algo que para mim é extremamente importante. Eu saio do dia de hoje uma troca muito grande que você me fez. E eu vou deixar com você uma troca que eu fiz. Isso é a nossa moeda. É dessa forma que a gente atua. E as mulheres indígenas de Guarulhos, do movimento indígena guarulhense feminino, elas sabem atuar nisso. Elas sabem como trabalhar com isso. Tô emocionada, né? Eu já falei aqui várias vezes e volto a repetir. Meu avô, pai da minha mãe, filho de índia, a gente sabe tudo que esses povos sofreram, a gente também, né, em relação às histórias que a gente sabe, e toca muito profundo quando a gente passa por isso, que a gente sabe que os nossos ancestrais passaram. A parte do meu pai, o pai do meu pai negro, minha avó era europeia, né, russa, com polonês, e da parte da minha mãe é portuguesa e espanhol. Então, assim, eu trago muitas histórias, né, de todos esses povos que vieram aqui para o nosso país, e quem já estava aqui, dessa importância que nós temos que dar para a nossa terra, para o nosso meio ambiente, para a sustentabilidade, e a gente saber um pouco mais. Por isso que essa conversa vai dar continuidade na próxima edição. Eu vou estar avisando vocês para que a gente possa continuar, aproveitar a presença delas aqui, porque elas têm agendas contínuas, e foi muito bom que a doutora Paula conseguiu essa agenda para que elas estivessem aqui, porque nós precisamos falar o que nossa terra tem. Nós estamos aqui também com a presença do cacique, o cacique Alex Ueracaimbé. Acertei? Ele está aqui com a gente, também vai estar numa outra oportunidade, porque hoje, na próxima, a gente vai fazer essa valorização para a mulher indígena da nossa cidade. Para as mulheres que precisam conhecer as mulheres indígenas da nossa cidade. E vai ser muito bom que você continue aqui conosco. Considerações finais, doutora Paula? Gostaria de convidar mais uma vez que todas as pessoas estejam presentes. É uma roda de saberes de mulheres indígenas, mas esses saberes eles vêm a contribuir para todos nós enquanto seres humanos. Gostaria de dizer que nós contamos com o apoio da FIG Unimesp através da doutora Osana, que abraçou esse nosso projeto, e a ideia é que realmente tenhamos um momento de escuta para reconhecer a potência e os valores que as mulheres originárias, as mulheres indígenas têm a nos oferecer. Que esse momento seja realmente de troca, né? Amém. E é importante dizer que quando nós defendemos mulheres guarulhenses, nós não podemos deixar de colocar a importância e a existência das mulheres indígenas. Guarulhos é formada por mulheres e meninas, mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres idosas, mulheres quilombolas, mas importante, nós estamos pisando esse território porque as mulheres originárias sedimentaram. Quando a gente ouve a Rosa contando, né, de desbravar essa terra para que hoje essa aldeia estivesse ali, comportando essas mulheres num sistema matriarcal, essas mulheres que sustentam o trabalho. Nós somos muito gratas pela existência das que vieram antes e pela existência dessa que está levantando a bandeira, que nós possamos reconhecer a força das mulheres indígenas, mas dizer que elas existem e que elas fazem parte da história de Guarulhos e do presente de Guarulhos. Isso mesmo. Dai, já ficamos amigas. Suas considerações finais. Eu quero agradecer da minha língua de Tenuari. Gratidão. A gratidão por esse momento, gratidão por todos nós, antes de nós, as mulheres que foram antes de nós. Você está aqui não é por um acaso, eu estar aqui também não é. Teve mulheres antes de nós que nos trouxe até aqui e nos conduz. Isso chama ancestralidade. É elas que nos conduzem. Então, eu agradeço as minhas ancestrais por estar aqui. Eu agradeço as suas ancestrais por te trazer até aqui. E eu agradeço as ancestrais de todos, porque nós todos temos ancestrais. A terra é ancestral. Ai, gente, é lindo, tá vendo? Para de ficar no celular. Aliás, fique só para assistir o nosso programa. Nós temos que agradecer mesmo. Quem estava aqui, ó, antes da gente, Rosa, amiga. Considerações finais, tô bem emocionada. Eu quero agradecer, né? Gratidão por esse espaço, né? Por a gente poder tirar um pouco do que está sufocado dentro da gente, ouvir a gente, né? Só gratidão mesmo,
Porque tem coisas que a gente, nós, povo indígena, as mulheres indígenas, nós ficamos ali só se sufocando, porque não tem quem ouça a gente. Então, muita gratidão por você dar essa oportunidade para a gente estar falando, né? Muita gratidão mesmo. Ah, eu amei, gente. Por isso que a gente vai dar continuidade a esse bate-papo aqui, para que você que está acompanhando a nossa programação conheça um pouco mais de quem está aqui na nossa cidade, que está lutando por esse povo e por essa cidade tão maravilhosa. Valeu, Lucas Braga, já sabem, o Clube de Campo dos Metalúrgicos de Guarulhos e região está aí para você aproveitar esse lugar maravilhoso. Um parque aquático lindo, piscina coberta, tem área de churrasqueiras, tem a pesqueira, sauna, enfim, um lugar maravilhoso para que você possa estar ali com a sua família desfrutando do que há de melhor nessa cidade. E esse clube foi colocado ali justamente para isso. Entre em contato, 119 4000 1290. 119 4000 1290. Já sabem, quer contar para nós a sua história? Inova Play Comunicação, Produção e Assessoria de Marketing. Tem um e-mail, inovaplaycomunicação@gmail.com, e tem um contato telefônico 119 1677 2275. Vai ser um prazer falar com você. Valeu, Lucas Braga. Na próxima edição tem muito mais. Deus abençoe grandiosamente sua vida e muita saúde para você e toda a sua família. Todos os dias estamos assim, ó, juntinho com você. Até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de assistir Cidade em Debate com Cássia Franco. Nos encontramos na próxima edição. Até lá!